Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui para você alguns versículos da Bíblia para a tua meditação nesta manhã. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela diz no livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 46, assim: E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A Bíblia está dizendo que os discípulos, aqueles que pertenciam à igreja primitiva, eles perseveravam unanimemente na casa de Deus, no templo, na presença do Senhor. Tanto é que a Bíblia também diz no capítulo 3 que Pedro e João iam para o templo à hora nona, a hora da oração. Eu quero ler também Salmos 122. Olha o que a Bíblia vai dizer. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem se alegrado quando alguém te convida? Quando alguém diz, vamos à casa do Senhor? Quando chega o horário de você ir para a casa de Deus, o que você sente? Será que nós sentimos a alegria, a mesma alegria que Davi sentiu? Que o salmista Davi sentiu? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas pessoas se alegram quando alguém faz um convite para ir em outros lugares. Mas, quando ele recebe o convite para ir à casa do Senhor, quantos sentem desânimo, tristeza? Quantas pessoas arrumam a desculpa para poder não ir à casa de Deus? Não tem o prazer de estar na casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que este sentimento de alegria esteja dentro do seu coração. Quando alguém fizer o convite, vamos à casa do Senhor. Que em seu coração haja esta mesma alegria quando for o momento de você ir para a casa de Deus. Que você sinta alegria e não desânimo. Sinta prazer e não desânimo e não tristeza em seu coração. Que você possa ir para a casa de Deus não como se fosse uma obrigação. Eu tenho que ir porque eu tenho que me apresentar diante do pastor. Senão alguém vai dizer que eu sumi da igreja. Não, nós não temos que ir para a igreja como se fosse uma obrigação. Nós temos que ir para a igreja com alegria, por amor a Deus, com sede de Deus, para adorar aquele que reina, aquele que vive para todo sempre. O verdadeiro cristão, ele ama estar na casa de Deus. O verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, ele ama estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, junto com os irmãos, buscando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor e orando. Eu quero ler outro versículo com vocês, que está em aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25. Aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, a palavra de Deus, ela diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha o que a palavra, olha o que o texto bíblico está dizendo. O autor de aos Hebreus, ele escreve inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Quanta gente deixando de congregar, quanta gente não tem se esforçado para estar na casa de Deus e também na presença de Deus. Porque não é só estar na casa de Deus, nós devemos estar na presença do Senhor também.
Porque quantas pessoas até vão para a casa de Deus, mas não entram na presença de Deus. E há uma diferença entre estar na casa de Deus e estar na presença de Deus. Nós não podemos apenas estar na igreja, nós temos que estar na presença de Deus. Não vamos deixar a nossa congregação, não vamos querer nos isolar do grupo de irmãos para querer congregar sozinhos dentro de casa. Quantas pessoas arrumam uma desculpa para não ir na igreja dizendo não, a igreja é cheia de pessoas pecadores, eu vou congregar em casa. Meus irmãos, nós também somos pecadores. Seria necessário sair do mundo, porque no mundo não há nenhuma pessoa perfeita. Não existe uma igreja perfeita. A igreja que eu me refiro não é a placa, não é o templo, são as pessoas, somos nós, a igreja, o corpo reunido. A igreja que eu me refiro não é uma pessoa sozinha congregando dentro de casa, é o corpo reunido, é um grupo de irmãos. São os membros todos juntos que formam a igreja do Senhor Jesus. E a Bíblia está dizendo, não deixando a sua congregação, a nossa congregação, não vamos deixar de congregar na presença de Deus, de se reunir junto com os irmãos para fortalecer um ao outro, para admoestar um ao outro, para comer a palavra de Deus, para poder orar juntos, buscar a presença do Senhor e se humilhar juntos diante dele. É isso que é maravilhoso. A Bíblia diz que os discípulos da igreja primitiva tinham tudo em comum, estavam juntos. Eles estavam juntos, eles andavam juntos. Aqueles que tinham a mesma fé, que tinham tudo em comum. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, na oração e na doutrina, e todos os dias, unanimemente, na casa de Deus. O verdadeiro cristão, irmãos, eu acho impossível você ficar muito tempo sem ir na casa do Senhor. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, eu não digo pessoas que trabalham no horário do culto. Há pessoas que, há uma exceção, pessoas que trabalham no horário de culto e não tem como ir para a igreja. Aí não tem como, né? Eles não têm outro meio de renda para ganhar seu dinheiro, não tem outro meio para adquirir o seu dinheiro, para poder comprar o seu pão de cada dia, e tem que trabalhar naquele serviço no momento do culto, no horário de culto. Às vezes sobra um dia só na semana, que ele tem uma folguinha e ele vai na igreja. Mesmo assim, ele vai na igreja naquele dia da folga. E quantas vezes o coração dele está ali, meu Deus, com aquela angústia, querendo estar na casa de Deus, enquanto muitos podem estar, mas não priorizam Deus. Não amam a Deus o suficiente para desejar estar na casa dele todos os dias. Enquanto pode, enquanto tem a oportunidade de buscar, de adorar o Senhor. Olha aí, meus irmãos. Eu estava meditando esses dias, observando algumas atitudes. Pessoas dizendo assim, eu não vou na igreja porque eu estou com uma dor de cabeça. Mas aí você vai observar, meu querido, essa pessoa, essa mesma pessoa que disse estar com dor de cabeça, ela vai com a dor de cabeça no supermercado, ela vai com a dor de cabeça na casa do parente, ela fica andando para lá e para cá na rua o dia inteiro com dor de cabeça, mas quando chega o horário de culto, a dor de cabeça é um atrapalho. A dor de cabeça é um impedimento para não ir na casa do Senhor, é uma desculpa para não estar na casa de Deus. Será que o inimigo não está nos enganando? Será que o inimigo não está nos ludibriando? Porque ele é mestre em enganar. Essa é uma das coisas que o diabo ele faz, enganar as pessoas, roubar a bênção das pessoas, atrapalhar o plano de Deus na vida das pessoas, tirar a comunhão das pessoas com Deus. É uma das funções dele. Não vamos deixar ser enganados por Satanás. Muitos cristãos estão sendo enganados na época do Covid. Quantas e quantas pessoas nós pudemos presenciar dizendo, eu não vou na igreja não porque tem Covid. E iam ao supermercado tendo Covid. Iam para o churrasco tendo Covid. Iam para a casa de parentes tendo Covid. Andavam para baixo e para cima sem máscara.
E quando chegava o horário do culto, eu não posso ir para a igreja porque tem Covid. Mesmo com a máscara, põe a máscara, não, tem Covid. Tem Covid lá na igreja. Será que o inimigo não enganou essas pessoas? Ele tem enganado muitas pessoas. Irmãos, o verdadeiro cristão não consegue ficar sem estar na presença de Deus. Para que nós venhamos ter uma vida espiritual, estar num nível mais ou menos com Deus, de uma comunhão, estarmos bem com Deus, nós precisamos estar de 3 a 4 vezes nos cultos na semana. Só 2 dias não tá bom, meu irmão. A não ser que, como eu disse, há uma exceção, porque você trabalha no momento, no horário de culto. Mas você que ama a Deus, qual o melhor lugar para se estar? Você que ama esse Deus, você que diz que ama tanto esse Deus, qual o melhor lugar? Qual lugar que você desejaria estar todos os dias? Qual lugar melhor para você buscar a Deus? A casa de Deus. Se você vai 2 vezes, 1 vez só na igreja por semana, você está vulnerável aos ataques de Satanás. O inimigo pode te derrubar. Satanás pode te enganar. A macumba pode te pegar. Porque muitas das vezes nós priorizamos outras coisas. Nós não priorizamos as coisas de Deus. Nós não buscamos primeiro o reino de Deus. Deus não é prioridade em nossa vida. Nós só vamos à igreja quando a gente acha que está precisando de alguma coisa, para buscar uma bênção e não para buscar a face do Senhor. Eu quero dizer para você, a face de Deus, nós temos que buscar todos os dias. A todo momento, quando nós temos a oportunidade. A Bíblia fala em Isaías 55, verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quantas vezes nós temos a oportunidade, mas a gente dá lugar para o desânimo, para a preguiça, a gente dá lugar para o inimigo e deixamos ele nos enganar, ele roubar a nossa bênção, ele nos distrair. Quando chega o horário de culto, meu irmão, quantos cristãos têm ficado na sua casa distraído com o seu celular? Ao invés de ir para o culto, fica no celular, na rede social, no Facebook, o inimigo engana, na pornografia. E quantos estão perdendo cada dia mais a sua força de buscar Deus, estão perdendo o prazer de estar na casa de Deus. Ah, mas lá na igreja eu vou, é o culto daquele irmão. Irmão, você não está indo lá para adorar irmão, você não está indo lá para buscar irmão, você está indo lá para buscar Deus, independente se é uma criança, se é um jovem que está pregando. Vai lá, dobra o teu joelho, ora, receba a palavra. Louve a Deus, faça a tua parte. Aproveita o momento oportuno. Quantos não têm esta oportunidade? Uma igreja aberta na esquina da tua casa. A igreja está pertinho de você e você não vai. A igreja está aberta aí, ó, perto de você, mas você não vai, você não se esforça. A gente, meus irmãos, quando éramos do mundo, nós passávamos noitada na rua. Esse dia eu ouvi uma irmã falar, eu falei, é verdade. Ela falou assim, olha, o meu esposo, quando ele era do mundo, ele amanhecia o dia na rua. Era fumando droga, era com as pessoas, amigos dele, bebendo. Amanhecia o dia na rua, passava vigília com o diabo, chegava no outro dia, tudo acabado e ainda ia trabalhar. Não faltava do serviço. E agora hoje, para Deus, a gente vai fazer de qualquer jeito. Para Deus nós vamos achar difícil, nós vamos pôr o desânimo no meio. Ah, estou desanimada, eu estou com isso, estou com aquilo. Para Deus nós temos que dar o melhor. Se quando você estava no mundo, você fazia de tudo melhor para Satanás, agora faça o melhor para Deus. Por que para Deus tem que ser de qualquer jeito? Por que para Deus tem que ser a sobra do nosso tempo? Deus não é mendigo. Ele não está pedindo esmola. Irmão, não dê a sobra para Deus. Sobrou isso, eu vou te dar, Deus, do meu tempo. Deus tem que ser prioridade. Se nós não honrarmos Deus, não espere ser honrado pelo Senhor. Deus quer te honrar, mas antes de dele te honrar, você tem que honrar Ele primeiro. Deus tem que ser prioridade na tua vida. A Bíblia fala no livro de Provérbios que nós devemos honrar Deus com as primícias da nossa renda. Não é com a sobra, não é com aquilo que está sobrando, restando. Ele tem que ser honrado em primeiro lugar. A Bíblia fala que Deus honra aqueles que o honram. Será que nós temos honrado a Deus? Será que nós estamos indo na igreja verdadeiramente porque amamos a Deus, porque estamos querendo adorá-lo, estamos com sede dele? Ontem eu fiquei admirada, porque era chuva, estava chovendo,
estava frio, e eu pude ver pessoas ali com problema de rim, pessoas fazendo hemodiálise, e enfrentou aquela garoa, aquela friagem, pessoa que nem crente batizado não era, e chegou ali a pé, andando a pé, numa larga distância, para poder ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei maravilhado, falei, meu Deus, nenhum crente faz isso mais, o crente batizado. E olha esse irmãozinho aí, veio debaixo de chuva, no frio, andando a pé, quantos irmãos morando perto da igreja, e às vezes não vai. Ah, eu tô com dor de cabeça, toma um remédio e vai para a igreja, irmão, você andou o dia inteiro. Você trabalhou com dor de cabeça, e por que para ir para a casa de Deus, você põe a dor de cabeça como obstáculo? Olha aí o inimigo te enganando, olha Satanás te enganando. Eu não estou dizendo quando a gente está passando mal, né? A gente passou mal mesmo, não dá conta mesmo. Mas a gente não saiu durante o dia. Se você estava doente durante o dia e não saiu, né? E chega a hora de ir para a igreja, você está mal mesmo, tudo bem. Mas quantas pessoas vão para todos os lugares com Covid? O Covid está aí, ele está indo para todo lugar. Ele vai para o churrasco, ele vai para a balada, ele vai para a casa da mãe, da avó, da tia, conversa o dia inteiro. Sendo que o Covid está aí, mas chega a hora da igreja, tem Covid lá. Tem Covid lá. Meus irmãos, quantos já deixaram de amar a Deus? Já não tem mais prazer de estar na casa de Deus? Quantas pessoas, meus irmãos, Deus já não é mais prioridade na sua vida? Quantas pessoas, isso é triste. É triste de se ver. Pessoas que perderam o fervor. Pessoas que um dia Deus era prioridade em sua vida, mas abandonaram o primeiro amor. Quantas pessoas, meus irmãos, isso é triste de se ver. O Senhor está dizendo, volta ao primeiro amor. Aquele amor que você tinha, aquele fervor que você tinha. Seja como o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se não tiver hoje um entretenimento, se não tiver um pregador de fora, não dá glória a Deus, não quer ir para a igreja. Quantos crentes assim, irmãos? Deus está triste com esses crentes que só se alegra quando tem pregador de fora. Só vai para a igreja quando tem pregador de fora que entrega profecia e revelação. Mas nós temos que aprender a ir para a igreja por causa da palavra, por causa da oração, para adorar a Deus. Não para buscar bênçãos somente, mas para buscar o abençoador, para buscar a face do Senhor, olhando para a face do Senhor. Olha aí, meus irmãos, é preciso fazer um concerto com o nosso Deus. É preciso consertar o altar. Muitos altares estão quebrados nessa parte. Muitos altares estão quebrados nessa parte. Volte a ter o desejo de ir para a casa de Deus. Se você não tem, peça para Deus colocar no seu coração. Se você não está tendo prazer mais de ir para a igreja, peça para Deus acender essa chama que está se apagando ou que já se apagou. Muitas pessoas estão como uma chama apagada, uma lâmpada apagada. Teve uma certa feita que eu passei uma prova muito grande. E eu não tinha mais prazer, chegava o momento de eu ir para a igreja. Foi uma prova tão grande, uma perseguição tão grande que eu passei, que eu não queria mais ir. Eu ia para a igreja, não é que eu não queria mais ir, mas eu não tinha mais aquele prazer que eu tinha antes. Eu ia, meus irmãos, parece que foi uma prova tão grande que eu não desejo isso para ninguém. Eu queria sentar no último banco. Eu não tinha alegria. Eu só chorava. No último banco da igreja. Eu não tinha força para abrir a minha boca, mas eu não queria parar de ir na igreja. Eu estava ali no último banco, mesmo gemendo, porque a minha alma, mesmo que eu estava abatida, mas dentro da minha alma tinha sede de Deus. A minha alma tinha sede de Deus. Eu já contei essa experiência na igreja, foi um momento, uma fase da minha vida que eu passei, que muitos nem sabem disso. Um momento de luta tão grande que eu passei. Foi mais de um mês assim. Aquela luta terrível. O inimigo jogando seta daqui, seta dali. Eu nunca pensei que eu ia passar por aquilo. Eu nunca imaginei que eu ia passar uma prova daquela. Meus irmãos. Mas eu queria estar na igreja. E mesmo gemendo, mesmo não conseguindo abrir a boca para dar um glória a Deus, mesmo eu não conseguindo, irmãos, se alegrar na presença de Deus, mesmo eu não tendo, parece que aquele prazer de estar ali, eu estava tão abatida, mas eu estava ali na casa do Senhor,
porque a minha alma, ela tinha sede de Deus. Sede de Deus, sede de Deus. E ali perseverando, mesmo assim, foi aí que eu fui renovada pelo Espírito Santo de Deus. E graças a Deus, Ele me renovou de novo. Quem sabe você está passando por isso? Quem sabe você está abatido, mas você quer ficar em casa. Não, irmão, a gente vence luta indo para a igreja. A gente vence o abatimento indo para a igreja mesmo. Ah, o que eu vou fazer na igreja? O diabo, ele sopra assim no nosso ouvido, ele joga essa seta maligna. Você está abatida, não vai para a igreja não. Você está passando luta, não vai para a igreja não. Fica em casa que você está passando luta, você está abatida. Você vai lá fazer o quê? Você não vai dar glória a Deus, você não vai conseguir orar. Você não vai conseguir participar do culto. É melhor você ficar em casa. É isso que o diabo fala pra gente. No momento que a gente está passando luta. Mas é indo que a gente é renovado. É indo que a gente vence a batalha. E foi assim que eu venci. Esse momento de luta, de dor tão terrível que eu passei. Então olha aí, meu irmão, que isso sirva de exemplo para você. Nunca perca a sede de Deus. Nunca perca a sede de Deus. Nunca. Se você não está tendo sede, não está tendo prazer, ore para que tenha. Ore para que Deus coloque no seu coração. Mas não perca isso. Não deixe de estar na casa de Deus. É muito importante, é necessário estar ali. Nós não podemos isolar do grupo. Nós não podemos isolar da igreja. Querer ser um membro dentro de casa. Não, isso não existe. Não é assim. Ah, mas antigamente não tinha igreja, templo. Não tinha, mas agora tem. Tinha o templo, meus irmãos. O povo se reunia lá para adorar. Amém? Tinha o templo. Depois passou a existir a igreja primitiva. Olha quantas pessoas que tiveram o privilégio de ter missionários dentro da sua casa. A igreja começou na sua casa. Já era um corpo reunido, reunindo-se em casas. E depois começaram a se reunir nos templos. A igreja sempre foi um corpo reunido, nunca uma pessoa sozinha. Sempre foi um grupo reunido de irmãos, estudando a Bíblia, orando, ouvindo a palavra do Senhor, louvando a Deus. A igreja sempre foi um corpo reunido. Então olha aí, meus irmãos. Vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa do Senhor. Não deixe de ir para a igreja, não deixa ser sufocado pelas coisas desta vida. Não deixa. As coisas desta vida, muitas das vezes a gente pensa que é o pecado, que é as coisas do mundo. Não, seu trabalho. O seu trabalho, saiba administrar o seu tempo. Saiba administrar o seu tempo. Eu não digo quem trabalha no horário de culto, me entenda. Me entenda. Mas você que trabalha em casa, saiba administrar o seu tempo, tenha mais prazer de ir para a casa de Deus. Coloca Deus mais como prioridade na sua vida. Honra a Deus mais, que Deus vai te honrar. Deus quer te honrar, mas primeiro você tem que honrar Ele. Honra Ele, demonstra o teu amor por Ele. Porque não adianta falar que temos fé e não ter atitude de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele quer estar na casa de Deus. Ele quer estar cada vez mais perto de Deus. Nós não podemos nos acomodar falando, eu já oro em casa, eu já leio a Bíblia em casa, eu já li hoje, não vou para a igreja, não. O inimigo é cheio de querer nos enganar. É cheio de querer nos afastar um do outro, dos irmãos. Ele é cheio de querer colocar heresias na nossa cabeça. Então vamos vigiar, meus irmãos, vamos ter vigilância. Vamos para a casa do Senhor. Mesmo que o nosso corpo não queira. Eu tô com tosse, mas você sai para a rua com tosse. Você vai para todo lado com tosse. Por que para a igreja a tosse é um atrapalho? Me entenda o que eu quero dizer. Não estou dizendo gente que está mal em cima de uma cama. Que não tem nem como nem para cá da avó, nem da mãe, não tem como trabalhar. Aí não consegue ir para a igreja porque está mal mesmo. Eu estou falando pessoas que saem para todo lado. Diz que está com dor de cabeça, vai para todo lado. Diz que está com tosse, vai para todo lado. Mas quando chega a hora de ir para o culto, a tosse é um atrapalho. A dor é uma desculpa para não estar na casa de Deus. Veja bem. Pare e medite, reflita. Reflita nisso que eu estou falando.
Será que o inimigo não tem te enganado? Será que ele não está te enganando, te esfriando dia após dia? Será que ele não está achando uma brecha e está te esfriando? Ele está tirando o prazer de você adorar o Senhor e você não está percebendo? Ele está tirando o prazer de você estar na casa de Deus e você não está percebendo? Que você reflita nessa palavra nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu quero orar agora por todos aqueles que estão desanimados de ir para a casa de Deus. Aqueles que acham que não devem ir para a casa de Deus mais porque lá tem muitos pecadores na igreja. O inimigo colocou isso na tua mente. Você que não consegue, parece que está amarrado. Não consegue sair de casa para ir para a igreja. Você vai para todo lado, mas quando chega a hora de você ir para o culto, tem um atrapalho. E nem cedo você consegue chegar na hora da oração. Sempre é depois da oração. Você não consegue chegar ali e ter aquele compromisso de dobrar o joelho e orar. Sempre você, quando vai ainda, é depois da oração. Isso não é bom para a nossa vida espiritual. Isso atrapalha o nosso crescimento espiritual. Quantos querem ser um obreiro, um pastor, querem ter um ministério, mas desse jeito não tem como. Se você não se esforçar, se você não colocar Deus como prioridade, honrar a Deus, chegar para a oração, não tem como Deus te levantar. Como que Deus vai te levantar se você está nessa situação espiritualmente? Se Ele te der um cargo na tua mão, você não vai suportar a prova. Então, meu irmão, se você quer receber algo de Deus, coloque Deus como prioridade, pague o preço. Busque a Deus, honre a Deus, Ele vai te honrar. Amém? Talvez você até pergunta por que Deus dá para fulano oportunidade e para mim não. Reflita na sua vida e veja como você está andando. Se você tem se esforçado para receber o que realmente você deseja e o que Deus tem para você. Eu digo que Deus tem para você porque às vezes a gente deseja algo, mas aquilo não é para nós. Desejamos ser um diácono, desejamos ser um presbítero, desejamos ser um pastor e às vezes Deus não tem aquilo para você, aquilo não é o seu chamado. Então, além da gente desejar, a gente ainda tem que entender se é da vontade de Deus também. Né? Tem a vontade de Deus também. Deus abençoa. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, põe a mão no teu coração. Venha abençoar, ó Pai, nesta manhã. Todos aqueles, meu Deus, que estão desanimados de ir para a tua casa. Aqueles, Pai, que, Senhor, perderam a força, perderam o ânimo, perderam o prazer de ir para a tua casa, de te adorar, de estar na tua presença juntamente com os irmãos. A palavra do Senhor diz que os discípulos perseveravam unanimemente na casa do Senhor. O salmista, Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu Deus, quanta luta o teu povo tem passado. O inimigo tem feito de tudo, principalmente o culto da palavra, da oração, que tem mais palavra e oração. O diabo tem lutado para não deixar as pessoas ir, para ouvir a palavra, para ser edificado, para ir para a oração. Meu Deus, meu Pai, ajuda esse irmão, essa irmã a se esforçar mais. Ele pode, ele consegue, ela consegue. Mas o inimigo está dizendo que ele não consegue, que ela não consegue. Senhor, ajuda essa pessoa. Senhor, meu Deus, a colocar o Senhor como prioridade. Ajuda essa pessoa a ter mais compromisso com o Senhor e com a tua palavra. Meu Deus, muda a vida dessa pessoa espiritualmente. Muda a vida dessa pessoa, Pai. Meu Deus, essa pessoa está vivendo uma miséria espiritual. Essa pessoa, meu Pai, que vive pedindo oração, mas nunca consegue orar. Dobrar o teu próprio joelho, entrar no teu próprio quarto e ter um momento a sós com o Senhor. Ó Deus de poder, ó Deus de maravilha. Não consegue buscar o Senhor de forma privada. Ó Deus, estende as tuas mãos agora, socorrendo essas pessoas que o inimigo está enganando. Pouco a pouco está tirando a tua força, está afastando da igreja. Só que eles não estão percebendo que eles estão se desviando pouco a pouco. Que o inimigo, Senhor, ele já está à porta, querendo introduzir heresias, querendo, ó Pai, abalar a fé, fazer essa pessoa cair na apostasia. Porque, Pai, primeiro ele tira da igreja, ele afasta do meio dos irmãos, para depois, meu Pai, querer semear a semente, a erva daninha. Senhor, meu Pai, para depois querer derrubar a pessoa. Olha aí, meu Deus, quantos e quantas têm passado por esse processo, luta. Senhor, o inimigo está soprando o seu vento diabólico, querendo, meu Pai, afastar essa pessoa de ti. Senhor, ajuda essa pessoa a se aproximar de ti, estar na tua casa e não somente na tua casa, mas na tua presença também. Senhor, porque não adianta estar ali com o coração longe do Senhor. Não adianta estar ali com o corpo, mas o pensamento estar em outras coisas.
Senhor, não adianta estar ali também e o nosso pensamento, Senhor, objetivo não é o reino do céu. Senhor, não é o Senhor. Pai, tem misericórdia que essa pessoa volte a te amar como te amava. Senhor, que ela venha ter amor, porque quem sabe ela ainda não experimentou, Senhor, o amor verdadeiro dentro do teu coração. Pai, de poder faz brotar agora o amor verdadeiro. Pai querido, pelo Senhor, de estar na tua presença, opera agora nesta vida, renovando as tuas forças. Ah, Senhor, dando sabedoria para administrar o teu tempo, melhora o seu tempo, para ter tempo de ir para a igreja mais vezes na semana, não só uma ou duas vezes. Pai, de poder, quantos o inimigo vai dizer, não, deixa para depois e nunca consegue. Meu Deus, repreende agora essa barreira, essa muralha satânica. Pai, é o que eu te peço, abençoa a todos, queima toda enfermidade também agora, todo atrapalho, toda amarra do diabo, meu Deus, queima agora e dá vitória para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nesta manhã, ficamos por aqui com essa palavra maravilhosa, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, o meu desejo é que Deus te abençoe. Se tem alguém para aceitar Jesus, que quer entregar a sua vida, alguém que quer melhorar o seu caminho, alguém que quer mudar isso na sua vida. Chega de ir para a igreja só uma, duas vezes a semana. Chega, meu irmão, o verdadeiro cristão tem que estar na igreja mais vezes, a não ser que ele trabalhe no horário do culto. Entendo o que eu falei, há uma exceção, né? Então, meus irmãos, chega. Chega de ficar colocando Deus para último lugar. Chega de ficar dando a sobra para Deus, o que sobra do nosso tempo. Vamos melhorar nossa atitude, nossa vida, nosso caminho. Vamos mudar, meus irmãos. Nós não podemos continuar desse jeito. Daqui a pouco estamos caindo na apostasia. Se continuarmos assim, daqui a pouco estamos enganados pelo diabo, desviados da igreja. Se continuar assim, acomodar e ficar dessa maneira e não fazer nada, e não tomar nenhuma atitude, e não consertar o nosso altar que está quebrado. Aleluia. Você que quer aceitar Jesus, ou desviado que quer voltar para Jesus, levante a sua mão e diga, meu Deus, Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador, ou eu me reconcilio com o Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém, amém. Deus abençoe e fiquem